Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está cada vez mais presente, infelizmente. A ludopatia, aquele transtorno de jogo, né? Temos aqui um material bem sólido, uma revisão prática baseada nos protocolos do Ministério da Saúde e nas diretrizes brasileiras que estão vindo aí para 2025. A ideia é entender melhor essa condição, que é bem complexa. E para começar assim, como que isso costuma aparecer na prática? Porque imagino que raramente alguém chega e fala: "Oi, tem um problema com o jogo", né? É, exatamente. É muito mais comum a pessoa chegar com queixas assim mais vagas, sabe? Ansiedade, não consegue dormir direito, muito estresse financeiro, claro, ou então conflitos em casa, sintomas de depressão, coisas que aparecem numa consulta de rotina mesmo. Ou às vezes é a família que puxa o assunto. Entendi. Então, talvez uma pergunta-chave ali na conversa inicial, na anamnese, poderia ser algo como, sei lá, você tem apostado ou jogado mais ultimamente? Isso trouxe algum problema financeiro ou familiar? Sim, essa pergunta é direta, mas feita com cuidado, pode abrir a porta. E existe até uma ferramenta de rastreio rápido, o CBJP, né? Questionário Breve de Jogo Patológico. Ajuda a identificar ali uns sinais de alerta. Interessante. E o que é fascinante, ao mesmo tempo desafiador, é que não tem uma causa única para isso. É uma mistura de coisas. Tem a predisposição genética, claro, mas também outras condições juntas, como depressão, ansiedade, TDAH e os fatores sociais, né? O acesso hoje é muito fácil. Nossa, demais! Celular na mão, propagando o tempo todo. Exato. A publicidade agressiva é um ponto. E até alguns remédios, tipo agonistas dopaminérgicos usados às vezes para Parkinson, podem mexer com o controle de impulsos. No fundo, o mecanismo cerebral é parecido com outras dependências. O jogo ativa os circuitos de recompensa, libera dopamina. Ah, a dopamina. Aquele neurotransmissor ligado ao prazer, né? Isso. Só que aí o cérebro se acostuma, precisa de mais estímulo para ter a mesma sensação, isso é a tolerância. E quando a pessoa tenta parar, vem o mal-estar, a irritabilidade, os sintomas de abstinência. Entendi. Então o cérebro fica meio que viciado nessa sensação, não é só uma questão de falta de vontade. Isso é importante. Fundamental entender essa base biológica. E como esses mecanismos se traduzem em sinais, assim, no dia a dia? O que a gente pode observar? Olha, tem alguns sinais bem clássicos. A pessoa fica com a cabeça no jogo o tempo todo, sabe? Pensando em jogar, planejando a próxima vez. Isso é a preocupação excessiva. Aí vem a perda de controle. Tenta parar ou pelo menos diminuir, mas não consegue. Fracassa nessas tentativas. Precisa aumentar o valor das apostas ou a frequência para sentir aquela mesma excitação de antes. É a tolerância que a gente falou. Muitas vezes usa o jogo como uma fuga. Tá triste, ansiosa, estressada, vai jogar para esquecer. Uma válvula de escape que acaba virando uma armadilha. Exatamente. E um sinal quase universal é começar a mentir. Mentir para a família, para os amigos, para o terapeuta, sobre quanto tá jogando, quanto tá perdendo, para esconder mesmo. Nossa, isso de mentir deve criar um ciclo terrível de culpa e mais jogo. Com esses sinais todos, como é que se fecha o diagnóstico? Precisa de algum exame específico, tipo de imagem ou sangue? Não tem um exame específico para a ludopatia em si. O diagnóstico é essencialmente clínico. É baseado na conversa, na observação desses comportamentos que a gente listou. A gente usa critérios de manuais como o DSM-5 ou a CID-11 que ajudam a organizar. Geralmente precisa de um certo número desses sinais, tipo 4 ou mais acontecendo nos últimos 12 meses. Entendi. Mas e exames gerais? Podem ser úteis para alguma coisa? Podem sim, mas não para confirmar a ludopatia, e sim para investigar outras coisas que podem estar acontecendo junto, as comorbidades. Por exemplo, se a pessoa está com sintomas de depressão, pode ser útil pedir um TSH para checar a tireoide, ou se tem suspeita de abuso de álcool junto, avaliar a função do fígado. E é super importante também diferenciar de outras condições, né? Alguém numa fase de mania do transtorno bipolar pode ter gastos impulsivos, incluindo o jogo. Tem o toque, outros transtornos de controle de impulsos. Precisa avaliar direitinho. Certo. É um quadro complexo mesmo. Diagnóstico feito, então. E o tratamento? Como se aborda algo com tantas facetas? O tratamento tem que ser assim também, multifacetado. E muito individualizado, claro. Começa muitas vezes com um aconselhamento breve, sabe? Explicar os riscos, dar umas dicas práticas para a pessoa começar a evitar gatilhos, pensar em buscar ajuda. Aí, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, é considerada padrão ouro. Ajuda muito a pessoa a identificar e mudar os pensamentos e comportamentos que levam ao jogo. Isso geralmente é oferecido nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossocial. A TCC é fundamental, então. Sim. E tratar as comorbidades é crucial. Se tem depressão junto, precisa tratar a depressão, talvez com medicação como a sertralina. Se tem ansiedade aguda, às vezes um lorazepam por curto período pode ajudar a controlar a crise, mas com cuidado. Grupos de apoio, como jogadores anônimos, são um recurso valiosíssimo. Aquela troca de experiências, o suporte mútuo, faz muita diferença. Imagino. A sensação de não estar sozinho, né? Exato. E envolver a família é muito importante. Construir junto com o paciente um plano terapêutico singular, o PTS,
que define as metas, as ações. Isso aumenta demais a chance de sucesso. E claro, tem adaptações. Se for uma criança ou adolescente, um idoso, uma gestante, o foco vai ser ainda maior na TCC e no suporte psicossocial, evitando medicações sempre que possível. Faz todo sentido essa abordagem integrada. Mas, pensando um passo antes, tem como prevenir? O que pode ser feito para evitar que chegue nesse ponto? Prevenção é chave, sem dúvida, e passa por várias coisas. Educação na comunidade, falar abertamente sobre os riscos do jogo, restringir o acesso de menores, regular melhor isso, e combater essa publicidade massiva que muitas vezes normaliza e até glamoriza as apostas. É verdade, a publicidade está muito agressiva. Muito! Outro ponto fundamental é capacitar os profissionais da atenção primária, lá no posto de saúde, para eles poderem fazer esse rastreio inicial, identificar os sinais de risco mais cedo, dar uma orientação, promover atividades de lazer saudáveis, esporte, cultura na comunidade, para que o jogo não seja a única opção de escape ou diversão. E, claro, ficar atento às complicações. Quais seriam as complicações mais graves? Olha, são muitas. Endividamento severo, que pode levar a pessoa a cometer atos ilegais para conseguir dinheiro. Depressão grave, com risco real de suicídio. E a destruição das relações familiares, conflitos intensos. Por isso, qualquer sinal de alarme mais sério, ideação suicida, agressividade, uma perda de patrimônio muito abrupta, exige uma ação rápida. Encaminhar imediatamente para o CAPS-AD, que é o especializado, ou até para o pronto-socorro, dependendo da urgência. Entendi. Casos moderados a graves, então, o caminho é o CAPS, para um acompanhamento mais intensivo com equipe multiprofissional. Isso mesmo. Uau! Fica muito claro, depois dessa conversa, que a ludopatia não é uma falha de caráter, É uma condição de saúde séria, complexa, mas tratável. E que muitas vezes está ali escondida. Mas a atenção primária, junto com toda a rede de atenção psicossocial, a RAPS, tem um papel gigantesco na identificação e no início desse cuidado. Exatamente. E isso tudo levanta uma questão importante para a gente pensar, Com esse cenário de acesso tão fácil a apostas online hoje, e esse marketing pesado que a gente comentou. Como é que nós, como sociedade e especialmente o sistema de saúde, a atenção primária, podemos ser mais proativos para identificar e apoiar quem está em risco antes que a coisa fique tão grave? E qual o papel da conscientização que vá além dos muros do serviço de saúde? Que chegue na comunidade, de fato, nas escolas, nas famílias? Fica aí a reflexão.